Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. Estou às suas ordens. Muito obrigado a todos aí que nos acompanham nas diversas redes sociais nas quais nós estamos inseridos. Bom, meus queridos, o Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele contém uma série de visões do fim dos tempos. Que para nós que cremos em uma escatologia consumada, esse fim dos tempos é um fato já ocorrido, é um jornal de ontem, né? E olha, nós estamos, só para vocês terem uma ideia, nós estamos já fizemos, acho que se não me engano, 34 partes em que nós estamos estudando esse livro e nós estamos chegando ao seu final. Né? Se não me engano, aí faltam 2 ou 3 mensagens. Nós pegamos desde o começo de Apocalipse, capítulo 1, e estamos chegando ao seu final. Tá? Se você quer saber um pouco mais sobre aquilo como nós pensamos o Apocalipse, tem aí nas descrições, tá, um link para que você veja todos esses vídeos, chamado playlist. Você vai pegar do primeiro lá até o volume 34. É muito vídeo, né? E nós estamos em uma das visões mais importantes do Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, a cidade que desceu do céu. A Jerusalém é descrita como um lugar de beleza, paz e perfeição. É um lugar onde não haverá mais pecado, sofrimento ou morte. É um lugar onde todos viverão em paz e harmonia com Deus. Se nós cremos que a escatologia ela é um fato ocorrido no passado, então nós cremos que essa Nova Jerusalém, ela não é um sonho, ela não é uma esperança, ela é uma realidade e ela está entre nós agora. É isso que eu vou mostrar a vocês nesta mensagem, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu irmão, não faça isso. Se inscreva agora mesmo, toque o sininho para que o YouTube te avise, comentem à vontade e compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. E já deixa o like aí, porque é importante o like, porque vai levar esse canal, essa mensagem a outras pessoas, a quem ela é endereçada também. Tá legal, abençoado? Não deixa de fazer isso não, tá, abençoado? Mas antes de nós entrarmos na mensagem, vocês sabem que nós temos o nosso livro, tá? É o livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Abençoados, é um livro que tem mudado vidas. E ultimamente, como os abençoados têm procurado esse livro, é muito bom. Isso é muito bom, porque eu faço esse desafio a você. Tá? E abençoado, aqueles que adquirirem o livro, podem entrar em contato comigo novamente, tá? Só para falar, para dar testemunho de como a sua vida mudou. Tá? E se possível, irmão, se você puder gravar aí uma mensagem, principalmente os abençoados do WhatsApp, seria interessante que eu vou colocar aqui, tá? Para que a gente mostre como a vida das pessoas estão sendo transformada, né? E é um livro que ajuda bastante. E é um livro, queridos, que ele não só, se você for perceber, ele não só trabalha com a doutrina do inferno. Porque se a doutrina do inferno foi mudada ao longo dos anos pela tradição religiosa, o que eles não fizeram com as outras, né? Como o diabo, como pecado, como a segunda vinda de Cristo, que nós estamos batendo bastante nessa tecla. Então, abençoado, eu te aconselho a adquirir esse livro. Se você pensa em mudar, né, a metanoia, fazer aquela mudança em tua vida, esse livro aí é para começar muito bem. E nós também temos apostilas, né? As nossas apostilas, elas são feitas das nossas mensagens aqui. Então, é um material tão rico, queridos. Se vocês forem, os que já adquiriram, os abençoados, teve um abençoado que falou assim, André, eu quero adquirir 2. Ele já adquiriu todas. Porque é um conhecimento que você não encontra em qualquer lugar. É um conhecimento que você não encontra em livrarias, você não encontra em lugar nenhum. É muito difícil hoje você ter um livro, como por exemplo do inferno. Você ter um livro das mensagens que nós falamos. Porque as mensagens que nós falamos, se vocês forem, vocês perceberem, ela é um estudo tremendo e muito profundo, tá? Se você pegar, ouvir 1, 2, 3, você vai ver que em cada ponto, Deus vai te acrescentando conhecimento. Tem gente que
chegou neste canal, só para vocês terem uma ideia, que chegou criticando muito, né? Escrevia cada coisa aí, e hoje estão do nosso lado, estão conosco. Então eu quero agradecer muito, tá? Aqueles que adquiriram, tá? Além de estar nos ajudando, claro, aqui na Graça Pura, vai estar adquirindo um belíssimo material, rico para você dominar o que é a escatologia consumada, dominar o que é o Evangelho eterno. Tá bom, abençoado? Se você quiser adquirir, me procura. Hoje nós temos 13 apostilas. Cada apostila são 10 temas. Então, em cada apostila já temos 130 temas aqui catalogados. E que isso vai ficar para a próxima geração, que é o mais importante, é o próximo legado. Inclusive, eu vou falar disso nessa mensagem. Nós estamos aqui, Deus nos colocou debaixo desse conhecimento, para que a gente fale para as pessoas que o reino de Deus está entre nós e que é necessário elas enxergarem a cidade celestial. Hoje nós vivemos abençoados, é maravilha abençoado. Olha, céus e terra, quando Paulo falou que céus e terra agora estão unidos, é uma verdade que vocês vão entender nessa mensagem, é tremendo. Tá? Então não deixe de adquirir as apostilas. Estamos entendidos? Bom, abençoado, muita gente também procurou hoje por ser o dia do amigo, né? Hoje é dia do amigo. Quero felicitar todos os meus amigos que se inscreveram nesse canal. Amigos de verdade. Olha, é amigo de verdade. Eu tenho pessoas que têm uma autoestima, né? Se eu for falar nomes aqui, posso até esquecer de alguns e alguns ficar chateados comigo. Mas são mais do que irmãos. É a minha família. Eu considero vocês minha família. Obrigado a todos que se lembraram, né, desse dia. Mandaram lá. Alguns falaram comigo pessoalmente. Outros mandaram as figurinhas, né, desejando. Eu desejo vocês também. Tudo que vocês me retribuíram, eu retribuo, né, em dobro para vocês. Tá bom, queridos? Muito obrigado a todos aí. E um feliz Dia dos Amigos, tá legal? Bom, lembrando também que todas as sextas-feiras nós temos nosso TikTok, nossa live no TikTok, tá? Se você nunca participou, eu te convido. É muito gostoso. Ali a gente realmente está entre amigos, né? Família, né? Os abençoados, assim, estão cada dia mais se soltando. Já tivemos participação do Júlio, da Roselita, né, da abençoada Verinha. Então, se você quer participar junto comigo de uma live, de repente está lá, ou mesmo alguma dúvida que você tenha, né, queridos, por favor, participe às sextas-feiras a partir das 20 horas. Estamos entendidos? Agora sim podemos, então, a cereja do bolo? Vamos nessa. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Meus amados irmãos, minha família da fé, glória a Deus pelos meus amigos que eu tenho, que eu conquistei ao longo de muitos e muitos anos. Obrigado mais uma vez a todos que lembraram de mim e eu vos considero amigos de verdade. Vamos então, abençoado, a um dos textos principais desta mensagem. Eu ia pedir você que acompanhe conosco até o final, que não saia antes, tá bom? Diz o texto: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Bom, abençoados, nesta passagem está se referindo à cidade que desceu do céu. E que cidade é essa? Antes de responder a essa pergunta, é preciso que nós reflitamos que o que nós estamos vendo aqui na linha do tempo é uma transformação. Todo o esplendor visto no Antigo Testamento, tudo que foi passado no Antigo Testamento, não seria mais visível. Por quê? Porque a Jerusalém da terra havia sido destruída. O templo onde Deus habitava havia sido destruído. O sistema de poder de Israel, a legislação judaica havia caído. A nação escolhida do antigo pacto, agora destruída, e com os poucos que sobreviveram após o ano 70, inicia-se um dos períodos mais sombrios de sua existência, que vocês sabem que foi a diáspora. Eles ficaram 2000 anos vagando pelo mundo sem ter uma terra fixa, era como se eles fossem ciganos.
E somente em 1947 que a ONU, em votação majoritária, deu uma porção de terra ali no meio da Palestina, para que assim os israelitas pudessem voltar a habitar aquela terra. Por isso que esse período era o de acabar o terreno e começar no plano espiritual, várias vezes profetizada por Jesus quando esteve nos seus dias de carne. Jesus falava que o reino dele não é visível, não é palpável. O próprio apóstolo Paulo também corroborou com isso. Então, a partir do ano 70, depois de Cristo, na primeira era cristã, todas as coisas se resumiriam ao quê? Ao mundo espiritual. Por isso que o versículo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, quando João tem essa visão, o que acontece com ele? Ele não vê o templo, ele não consegue enxergar o templo. Por isso que João não avistou o templo, porque o templo agora seriam os filhos de Deus, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, diz o texto: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, abençoados, onde o próprio Senhor Jesus disse que o local de adoração não seria mais em templos. Você lembra quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana? Vamos ver, abençoado. Então, esse templo seria dentro de cada um. Se encontra em João, capítulo 4, versículo 21 ao 23. Diz o texto: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai também procura adoradores que o adorem. Então, também podemos notar em várias passagens dos vários livros escritos em grego que compõem o Novo Testamento, fazendo alusões a esse tempo e a essa situação. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, depois 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Diz o texto: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Lá em Gálatas, capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 26, nós encontramos a famosa analogia de Paulo comparando os pactos, o terreno e o celestial. Nesse trecho, ele compara a relação entre Agar e Sara, e a relação entre a velha e a nova aliança. Agar era uma escrava, vocês conhecem essa história, né? Que deu à luz a Ismael, enquanto Sara era uma mulher livre que deu luz a Isaac. Paulo diz que Ismael nasceu segundo a carne, enquanto Isaac nasceu segundo a promessa. Então, o pacto eterno é Isaac, e o pacto que gerava escravos é o pacto da lei, da terra, é o pacto de Ismael. Essas duas mulheres representam as duas alianças. A aliança de Agar é a aliança da lei, que foi dada a Moisés no Monte Sinai. A aliança de Sara é a aliança da graça, que foi prometida a Abraão. Paulo diz que a aliança da lei leva à escravidão, enquanto a aliança da graça leva à liberdade. Logo, nós chegamos à conclusão que o único templo em que Deus habita verdadeiramente é você, meu irmão, no seu espírito, e não em um corpo físico. Porque no novo pacto, nada entra no plano da matéria. Então, pessoal, é muito importante vocês terem isso sempre em mente. Em tudo hoje que nós fazemos, no novo pacto de Deus, na aliança eterna, na graça eterna, no evangelho eterno, enfim, em tempos eternos, ela foi substituída. Ou seja, o que era para a carne, na lei, foi substituído para as coisas do Espírito. Então, o que antes se restringia exclusivamente ao Santo dos Santos no templo, né, o local onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e este santuário só pode se aproximar após
a expiação de Jesus. Ou seja, quando Jesus faz a expiação na cruz como um cordeiro perfeito, ele pagou um preço para que hoje nós estivéssemos na presença de Deus eternamente. Então hoje nós somos o templo do Espírito das coisas espirituais, depois que a nova aliança foi estabelecida no primeiro século, no ano 70. Por isso que o ano 70 é muito importante nós dominarmos muito bem esse assunto. Ou seja, os filhos de Deus em Cristo, espiritualmente falando, têm acesso ao Santo dos Santos por causa da sua obra de propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a Nova Jerusalém se encontra dentro de nós. É isso que o mundo precisa saber. É por causa disto, irmão, que ele nos revelou estas coisas. Então, hoje nós participamos das bênçãos da obra de Cristo e estamos o quê? Para sempre na presença viva de Deus. Entendeu? Então, queridos, vamos abrir um parêntese nessa mensagem, tá? Só para eu tocar aqui num ponto que eu acho muito importante. Vamos falar da medida que aparece em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 16 ao 17, que é objeto de vários estudos. E é bom a gente tocar nesse assunto, porque dentro desses... Está aparecendo aí para vocês, vocês notam que essa cidade, ela corresponde a uma metragem. Vocês vão ver isso aí. Vamos ler o texto, tá? E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Irmãos, o texto está se referindo à medida da cidade que desceu do céu, tá? Isso, queridos, não é que a cidade ela é com esses metros aí quadrados. Eu vou mostrar que dá mais ou menos aí 2.300 quilômetros. Eu vou apresentar isso tudo para vocês, tá? Isso aqui é um simbolismo, tá? Por que eu estou acentuando essa parte? Porque pode acontecer de algum irmão aí do sistema religioso, para querer impressionar a gente, né? Aí vai vir com essas medidas aí fora do contexto. Aí já viu, né? Aí se a gente vai falar que a cidade que desceu do céu hoje está em nossas mentes, né? Eles não vão aceitar por causa dessa metragem aí. Então aqui, irmãos, se trata de um simbolismo, tá? Pois a medida que é essa cidade corresponde ao mundo habitado daqueles dias. Então pode ser vista as extraordinárias medidas da cidade celestial, 12.000 estádios, cerca de 2.300 quilômetros de comprimento, largura e altura. Essas medidas são comparáveis à extensão do Império Romano, o mundo conhecido na época. Assim, 12.000 estádios é um número que usa números típicos de bênção. Porque, como eu falei, né, os judeus eles usavam muito os numerais. E o número 12 ele é um número que se refere à bênção, mas que também procuram expressar a medida do mundo conhecido. Isso representa a extensão da presença de Deus em todas as nações do mundo, conforme denotou Mateus capítulo 27, versículo 51. Diz ali, ó: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Meus queridos, a terra neste versículo era o Império Romano, tá? Veja no mapa que eu fiz aqui, vocês vão ver que o quadrado aí está aparecendo para vocês, um quadrado aí com aproximadamente 2.300 quilômetros, tá? Então essa é a comparação de um quadrado de 12.000 estádios com o Mediterrâneo, que era a terra habitada daqueles dias. Irmãos, é claro que nós estamos diante de um simbolismo daqueles dias. Hoje nós sabemos que o alcance da cidade celestial não está submetida apenas a 12.000 estádios, tá? Ou a 2.300 quilômetros. Até porque hoje a Terra habitada ela se expandiu pelo planeta todo. Antes não era somente uma porção de terra. Então esse simbolismo aí está entre nós até os dias de hoje. Porque a cidade
já está entre nós, ou seja, a cidade está dentro de nós. Irmãos, só para efeitos de curiosidade, a cidade de Jerusalém, que foi destruída, ela ficava em um plano alto. Vocês sabem que havia, né, um monte, né, dentro da cidade de Jerusalém. Então, ela ficava nesse plano alto. Talvez isso, atenção no que eu vou falar, esteja comunicando a ideia de que essa cidade chegaria ao céu e que incluiria os habitantes celestiais juntamente com os terrestres na mesma cidade. Vocês lembram, se não me engano, uns 3 estudos atrás sobre Apocalipse, onde nós observamos a visão dos que ressuscitaram junto com os vivos? Então aí está essa representação. E hoje, todos estão unidos sob o mesmo pacto com Deus, pois, como anteriormente declarado em Apocalipse, não há, irmãos, não há distinção entre nós, os habitantes vivos, com aqueles que já estão lá. Para Deus, todos estão igualmente vivos. E tem mais uma coisa, né? Por isso que a ressurreição só foi para aqueles dias, porque automaticamente não há mais aquele tempo de espera como ficavam os espíritos aguardando a ressurreição. Hoje é automático, conforme eu tenho falado. Hoje, fechou os olhos nesta vida, entrou na vida celestial, na vida eterna. Vocês lembram que eu falei com vocês, mais uma vez tocando nesse assunto, que as coisas espirituais não estão no tempo em que estamos? Então, de certa forma, é como se todos fizéssemos parte dessa cidade. Porque, irmãos, nós estamos sujeitos ao tempo. Mas, na glória, não há sujeição de tempo. É por isso que céu e terra se uniram para fazer um grande reino de Deus. Os vivos de hoje, tá? Os que já estão no reino celestial, juntos glorificando ao Senhor, nós que ainda estamos sujeitos, mais uma vez eu falo, a esse tempo, por causa das nossas debilidades, como nós estamos já com os que já ressuscitaram e vivem no plano espiritual. Está entendendo, abençoado? Olha a visão maravilhosa que é. Hoje, céus e terra estão unidos. Uns aguardando o tempo e outros já regozijando. É por isso, irmãos, porque nós vivemos os melhores dias que qualquer ser humano jamais viveu. Ainda mais com essa visão. É algo tremendo, é algo muito lindo. E se nós entendermos isto, irmão, nós vamos nos regozijar sempre no Senhor. Porque nós estamos sujeitos ao tempo. Mas pela fé, nós podemos entender que esses dias nossos, né, nunca terão fim. Entendeu? Pegou o corte aí? Irmãos, agora o número 12 usado no verso de Apocalipse, tá? No capítulo 21, versículo 16 e 17, é um número simbólico que representa a plenitude, tá? O templo terreno em si era uma coisa muito linda, tá? O templo da terra era algo muito lindo. Todos daqueles dias, né, ouviam falar do templo de Jerusalém e queriam conhecer. Era um grande ponto turístico daquela época. Porém, a cidade do céu é diferente da terrena. Sabe por quê? Porque lá na Jerusalém da terra havia várias pedras preciosas, era muito rico. Mas nada se compara a Jerusalém celestial. Sabe por quê? Porque a Jerusalém celestial tem a glória de Deus. E a glória de Deus é para sempre, conforme está aí em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Olha o que está falando esse texto aí. E vocês sabem por que essa cidade não precisaria de um templo? Você sabe por que a Nova Jerusalém não precisaria de um templo? Pois João não viu nada nela, não é verdade? Vou botar de novo, Apocalipse 21, 22. Sabe por quê? Porque o próprio Deus habita ali diretamente. Olha o que diz Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E eles estão o quê? Sentados no seu trono. Olha o que diz 22, 3 agora Apocalipse. E ali
nunca mais haverá maldição contra alguém. Por isso que o número 12 é o número dos mais que abençoados. Porque ali nunca mais haverá maldição, irmão. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, da mesma maneira como Deus, no antigo pacto, habitou no Santo dos Santos em uma construção terrena, muito mais hoje ele habita em nós, em mim e em você, na nossa mente, irmão. Nisto cumpre-se também as expectativas da oração de Jesus. Lembra quando Jesus falou lá, ele implorou ao Pai, Mateus capítulo 6, versículo 10? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Então é a interação da cidade santa celestial com o resto do mundo e as nações nela também é descrita nesta parte final de Apocalipse. Lá em Apocalipse capítulo 21, do versículo 24 ao 22, do versículo 24 até ao capítulo 22, versículo 2. Tá? Vamos ler, diz o texto. E as nações que foram salvas andarão em sua luz, e os reis da terra trarão sua glória e honra a ela. Suas portas nunca serão fechadas durante o dia, pois ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Nada que seja impuro ou que faça abominação ou mentira entrará nele, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então ele me mostrou um rio puro de água da vida, brilhante como cristal, procedente do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua da cidade e nas duas margens do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, mais uma vez a menção a 12, né? Dando seu fruto a cada mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. Veja quanta maravilha, irmão. Irmãos, depois do ano 70 do primeiro século, quando a antiga aliança expirou e a nova aliança entrou plenamente no mundo, a igreja do Deus vivo que somos nós se tornou a glória deste mundo. Por isso que eu falo, meu irmão, que você é um espetáculo nessa terra. Porque ninguém tem o que você tem. Ninguém, irmão, conhece o que você conhece. Vejam todos esses cristãos que estão por aí. 95% da cristandade vivem em um anacronismo, vivem em uma esperança falsa, enquanto você tem a verdadeira esperança. Então, em sua encarnação, atenção agora, Jesus cumpriu a lei de Deus, nunca pecando e mantendo perfeita obediência. Irmãos, se Jesus nunca pecou, isso te foi dado. Isso te foi imputado. Você está entendendo? Tudo que Jesus fez em seus dias de carne te foi imputado. Assim como nossa culpa foi imputada a ele na cruz. Sua justa obediência também é imputada a nós. Nós somos obedientes pela obediência de Cristo. Por isso, irmãos, que nós somos impecáveis. Deu para você entender? Isto é o que é perfeito e permite ao homem o quê? Ter comunhão perfeita e para sempre com Deus. E hoje as nações dão o melhor de si à cidade celestial. Isto é, nós, irmãos, os fiéis a esta palavra, nós damos o melhor e que formemos cidadãos dos céus. Esse é o nosso verdadeiro legado. Irmãos, a santidade, atenção, a santidade que nos foi imputada não é uma situação não, tá? Não é até você fazer algo, não. Irmãos, a santidade é uma condição eterna que só pertencem aos cidadãos que sabem que vivem no reino de Deus. E você crê que habita nela. Irmão, se você crê que você habita nessa cidade, neste reino, escreve aí,
eu habito na cidade que desceu dos céus. Irmãos, naturalmente, atenção, esta cidade santa não contém impuros nela. Os que têm uma limpa consciência, os que sabem que não são uma carne errante neste mundo. Não habita, irmão. Estes que sabem que têm a lei, que agora é no espírito de vida, né? O Cristo nos livrou, nos tirou da maldição da lei, não nós, né? Aquele povo, mas ele hoje nós estamos na lei do espírito de vida. E que não andamos segundo os homens, nem sua tradição, que a cada dia mais e mais se corrompem com os poderes deste mundo. Conforme diz Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Diz ali o texto, olha quem vai ficar de fora. Ficarão de fora, no caso ali, então, os cães, os boticários, tá? Os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a mentira. Pois, para habitar nesta cidade, irmãos, você não pode ter consciência de pecado. Por isso que você precisa dominar isso que eu acabei de passar para você. Tudo o que Cristo fez nos seus dias de carne foi imputado a você. Se ele obedeceu, você obedeceu. Se ele conseguiu vencer, você vai vencer. Se ele retirou o pecado, atingiu você. Então, para habitar nela, irmão, para habitar nesta cidade, somente com uma limpa consciência. É por isso que vocês têm que desenvolver essa limpa consciência. Somente se vendo em espírito. Para habitar nela, para habitar nesta cidade, tem que ser perfeito. E sem esse evangelho eterno, não tem como se ver perfeito, irmão. Porque aqui estamos sempre mostrando como se viver, né? Aqui neste canal nós estamos sempre mostrando como se viver com esta carne danificada. Este tem sido a principal bandeira deste canal. Mostrar que nós não somos a carne, nós somos o espírito. Nós habitamos em uma carne danificada. E se você não tiver esse conhecimento, você vai trazer para a sua vida condenação. E aí, na condenação e se vendo em carne, você vai ser impossível de habitar nessa cidade. Entendeu? Irmãos, a própria presença de Deus em nós é um agente de purificação em nós, porque dele emana a água da vida para curar as nações da doença religiosa. Olha o nosso legado aí, que afastam os filhos de Deus da presença do Pai. Por quê? Porque hoje essa religião tem derramado o fel do pecado sobre a vida das pessoas. Claro que descontextualizados da Bíblia. Porque eles se veem em pecado, eles se veem em transgressão, porque estão procurando aperfeiçoar o que nunca será aperfeiçoado, estão procurando jejuns, estão procurando abstinências, um duro trato no corpo, e que não produzem frutos para Deus. Eles não entendem, irmãos, que somente uma mente pura é capaz de agradar a Deus. Uma mente que não se deixa contaminar, que não cai no primeiro combate. E que aqueles que, como vocês, meus irmãos, entraram nesta cidade e hoje vivem em perfeita vitória. Que muitos, através de você, entre e comam desse fruto. Por isso que o nosso legado é mostrar isso para o povo. Lá no Éden, atenção no que eu vou falar, lá no Éden, Adão foi impedido de comer o fruto da árvore da vida, pois ainda não havia chegado a hora. Agora, como Jesus falou, é o momento em que Deus permite seus filhos de comerem a árvore da vida. Porque a nós, meus irmãos, nos foi descortinado a vida eterna. E sabe quando essa graça vai acabar? Nunca. Por isso que ela é eterna. Por isso que o evangelho da graça é o evangelho eterno. E glória a Deus por isso. Tá bom, meus irmãos? Então estamos aí chegando ao fim de mais uma mensagem. E veremos na próxima mensagem sobre o Apocalipse, que nós estamos tratando nessa série de mensagens, um convite. É isso mesmo. Um convite que foi dado. E quem são os convidados? O sistema religioso ainda não, né? Eles não sabem nem que existe esse convite. Por quê? Porque eles hoje esperam a segunda vinda de Jesus. E este convite só foi dado para quem crê
que Jesus veio no ano 70 depois de Cristo. Mas disto eu vou falar na próxima mensagem, tá bom? Não percam. Então, queridos, chegamos aí à conclusão que a visão da Nova Jerusalém, ela é um lembrete de que Deus tem um plano para agora e para o futuro. Por quê? Porque a terra nunca vai ser destruída, meus irmãos. E que esse futuro será um futuro de paz, alegria e gozo, onde o ser humano irá reaprender o que esse sistema religioso o afastou. Não é verdade? O sistema religioso, a bem da verdade, fez o favor de afastar o homem da comunhão com Deus. Voltar a ter comunhão com o Pai em espírito e em verdade. E é um lugar onde todos estarão salvos, viverão em paz e harmonia com Deus. A Nova Jerusalém é um símbolo não de uma esperança falsa, e sim de uma realidade do povo de Deus, e é a certeza de um futuro melhor. É esse legado que precisamos distribuir ao mundo. Precisamos fazer com que eles nos escutem, para que assim eles ressignifiquem a sua vida, porque através de cada irmão que está sendo alcançado, vamos aí alcançando o mundo, e aí sim o mundo mudará a sua rota e viverá uma eterna abundância de alegria. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos vocês e mais uma vez, feliz Dia do Amigo. Graça e paz. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.